Sejam muito bem-vindos a mais um Finance Talks. Hoje um episódio extremamente importante. Estou aqui com o Camorim, que é fundador da Fox Partners e presidente do Conselho de Administração e de Família do Grupo Soares. Camorim, seja muito bem-vindo aí ao Finance Talks. Muito obrigado, aliás, um ótimo dia nesse sol rachante do estado de Goiás aqui. E vai ser um prazer muito grande aqui falarmos sobre diversas coisas corporativas, governança, gestão, enfim, temos um assunto bastante interessante para que o telespectador do canal possa e até usar em sala de aula, que eu acho interessante o podcast para você também usar com seus alunos, porque nada mais é do que são experiências práticas, né? Sim, e hoje eu diria que mais especial porque a gente está comemorando 90 anos da cidade de Goiânia. Jovem, né? Extremamente jovem ainda quando a gente compara com outras cidades brasileiras e do mundo inteiro. Claro. E trazendo um grande case de sucesso, como o Grupo Soares, para essa mesa de discussão. Então, acho que para você que aí é investidor ou que gostaria de conhecer um pouco mais sobre esse assunto, seja muito bem-vindo. Camorim, para quem não te conhece, conta um pouquinho aí, um pouco da sua trajetória, como é que você foi parar nesse universo aí do mercado? Olha, na verdade eu sou paulistano raiz, né? Nascido e criado em São Paulo, carreira em São Paulo, na Faria Lima. Eu sou da época ainda da Faria Lima antiga, né? Que ainda não tinha toda essa tecnologia que tem hoje. E aí, por motivos profissionais, me chamaram para presidir o Grupo Soares, isso em 2007. Eu jamais imaginava vir a Goiânia, jamais imaginei estar aqui há 14 anos que eu estou aqui. Então, e aqui fiquei, tomei água, gostei da terra, e aí fiz amigos e uma sociedade extremamente cosmopolita, agradável, um clima agradável, e fui gostando, e os negócios foram acontecendo. Aí instalei minha empresa aqui, um escritório em São Paulo, e aí a minha relação com o Grupo Soares já é uma relação muito antiga, e nos últimos 14 anos, nos últimos 4 anos, aliás, eu estou 14 anos no grupo, nos últimos 4 eu fui convidado a presidir o Conselho de Administração e o Conselho de Família para dar uma nova roupagem e também divulgar isso ao mercado, dizer que o grupo ele sai de um momento familiar e passa por um momento profissional. Então as coisas foram acontecendo para mim no estado de Goiás e eu fui gostando e aqui estou. E uma mudança assim drástica, né? Porque Bastante. você trabalhava com auditoria, né? Trabalhou na Ernst muito tempo. Sim, eu fui Ernst Young muitos anos, e aí fui CFO, fui presidente, morei em alguns países, uma realidade completamente diferente, uma carreira de multinacionais, que é bem diferente das empresas regionais que estão aqui no estado de Goiás e pelo Brasil inteiro. Não há só as empresas regionais aqui, no Brasil inteiro as empresas são regionais. As multinacionais praticamente estão em São Paulo. Então você começa a perceber um outro modelo de negócio. E o Grupo Soares faz parte desse contexto. É uma empresa familiar que nasceu aqui no estado há 60 anos atrás e cresceu junto com o estado. E agora ela está se modernizando e contando ao mercado essa modernização. Porque o Brasil de ontem não é mais o Brasil de hoje. Não adianta você insistir. Nós temos que nos modernizar, tecnologia, governança, profissionalização, auditoria, balanço auditáveis, e a informalidade está cada vez mais difícil hoje. O mundo a gente vive numa transformação extremamente acelerada, principalmente agora com o advento, né, da tecnologia, internet, comunicação, praticamente em tempo real, uma série de coisas acontecendo simultaneamente, e para aqueles negócios ditos tradicionais, mais raiz, eles precisam se antenar, diversificar, às vezes dentro, como a gente estava falando aqui agora há pouco nos bastidores, a gente vai trazer para o nosso público aqui, que é às vezes diversificar o portfólio dentro do próprio grupo. Se você quiser até falar um pouco disso, como é que a empresa foi evoluindo ao longo do tempo, porque, poxa, são 60 anos, é quase que uma história vida, né? de evolução com a cidade de Goiânia como um todo, mas não está só em Goiânia, na verdade, né? Não, olha só, a empresa ela vive vários momentos. Você tem o fundador do Grupo Soares especificamente. Foi fundada pelo seu Elon e pelo seu Dilon, lá atrás há 60 anos, um Brasil completamente diferente, um mercado completamente diferente. Isso foi evoluindo. A grande virada mesmo foi na segunda geração. Então, a grande sacada mesmo do grupo foi lá em 2007, onde ela buscou
uma empresa na qual eu era um dos sócios para profissionalizar a gestão. Então, na época, eu era um dos sócios da Galease e a Galease foi convidada a profissionalizar a gestão e eu vim com uma equipe pela Galease para profissionalizar essa gestão do Grupo Soares. A mudança aconteceu aí. A partir desse momento, algumas características foram importantes. Por exemplo, eu não sou família do grupo, eu não sou filho, eu não sou primo, eu não sou genro, eu não sou nada. Eu sou do mercado. Não tem aquele amor ao negócio como um familiar, propriamente dito. Né? Exatamente. Então, eu não trabalhei na empresa há 20 anos. Eu já cheguei pronto do mercado. Então, isso já é uma mudança muito grande para uma empresa regional e que está acostumado com o seu fundador ali no poder e os seus filhos. Então, a proposta inicial, que é a grande mudança, foi quando a família saiu da gestão, profissionalizou-se e a partir daí começou-se um trabalho. E esse trabalho durou 2 anos. E aí outros presidentes vieram depois de mim. Meu trabalho era fazer essa profissionalização, fazer a minha sucessão e deixar para outros presidentes. E a partir daquele momento, nunca mais voltou-se ao que era antes. Quando você chegou, você sentiu um pouco desse choque cultural? Tinha alguma resistência? Claro, a família queria contratar uma empresa especializada, claro. Te contratou, você chegou, claro. Mas você, em alguns familiares, ou até na equipe, nos colaboradores, sentiu algum tipo de resistência a essas fases de mudanças? Sim, sempre tem. Nunca vai ser diferente. E no Grupo Soares foi a mesma coisa. Então, o que acontece? A grande sacada para que isso não refletisse mais no projeto, os fundadores queriam o projeto. Então, qualquer resistência era inibida pelos fundadores, pelo seu Elon e pelo seu Dilon. Porque a última palavra sempre será deles, e sempre foi deles. Então, qualquer mudança que existia, que alguém viesse a ir contra o projeto, os fundadores apoiavam o projeto. Então, a grande lição fica da seguinte forma para o nosso ouvinte que está agora ligado nesse podcast. Quando você vai profissionalizar uma gestão, se o fundador não quiser, não vai dar certo. Se ele quiser mais ou menos, também não vai dar certo. Ele precisa querer muito. Tem que estar engajado com aquela mudança, com aquela transformação do negócio. Porque a resistência vai acontecer, sim. Ela vai acontecer. Que é normal. Porque você está mexendo aonde? Na cultura. E no Grupo Soares foi a mesma coisa. Nós mexemos na cultura do modelo, que estava acostumado a trabalhar de uma forma, com uma metodologia, e aí nós trouxemos o quê? A metodologia do mercado. E isso causa vários transtornos. Pessoas que não se adaptam, pessoas que não estão preparadas até academicamente para esse novo modelo, para essa nova realidade. Então você tem pessoas que crescem no modelo, que aproveitam a oportunidade para aprender, e aquelas pessoas que saem do modelo. Não há dúvida disso. E aconteceu no Grupo Soares dessa mesma forma. É o que eu vejo, inclusive, Camorim, em vários grupos familiares. Por exemplo, às vezes tem um diretor comercial, ou um RH, ou em qualquer área de negócio dentro da empresa, claro. Em que um familiar toca ali essa área, que às vezes nem sempre essa pessoa é mais preparada. Às vezes é muito melhor eu trazer um profissional do mercado mais capacitado, que tem inteligência emocional para saber lidar, o jogo de cintura para aquelas situações, divergências que está acontecendo ali naquele ambiente. E, poxa, só supervisionar se o trabalho está sendo bem realizado, os resultados, os famosos KPIs, que eu imagino que a gente deve abordar daqui a pouco também um pouco disso. E traz eficiência para o negócio, Claro. Ao invés de eu ficar com dó, poxa, será que eu demito ou não? Poxa, é meu genro, é minha cunhada, às vezes, que está ali naquele ambiente familiar. E às vezes até a forma de cobrança desse familiar, a gente fica às vezes com certo receio. Claro. E quando é um profissional, a gente cobra um pouco mais Ele já é acostumado, incisivamente da pessoa, Claro. Mas você sabe que tem um detalhe importante? O que eu vou te dizer é o que acontece no mercado e o que acontece no Grupo Soares. Se você fizesse essa pergunta para mim há 20 anos atrás, o meu discurso seria outro. O que eu pensava lá atrás? Profissionalização de gestão é trazer profissionais do mercado. Ponto. Para mim isso era um mantra. E ao longo do tempo, eu vi que isso não funciona. Nas empresas regionais não funciona.
E aí a experiência me disse o seguinte, o que funciona o híbrido? Então, você não pode trazer sempre, numa empresa regional, o Grupo Soares é composto dessa mesma forma. Então, a experiência nos diz o seguinte, é importante você ter profissionais já preparados do mercado, mas é importante você ter alguns profissionais que tenham a cultura do negócio. Então, você faz esse híbrido, um ajuda o outro. Então, o profissional do mercado que está vindo, ele entende a cultura com aquele profissional que está há muito tempo. E aquele profissional que está há muito tempo na empresa, ele absorve novas metodologias. Então, esse casamento híbrido é o sucesso de profissionalização de empresas. Eu já fiz 100% mercado, não deu certo. Eu já fiz 100% trabalhar o que chama da cria da casa. Não deu certo. O que deu certo é o híbrido, parte mercado, parte empresa, que é o que justamente acontece no Grupo Soares hoje. Você tem os pratas da casa e você tem profissionais do mercado. Vou dar um exemplo. Os conselheiros hoje são conselheiros independentes do mercado. Só que nós temos, e são eleitos, o modelo de governança ele tem a eleição e ele é eleito pelo Conselho de Família. Eu, por exemplo, sou eleito. Eu não cheguei lá só porque eu acho que tem que ser. Perfeito. Então, eu fui eleito. Então, teve a votação da família, do Conselho de Família, que me elegeu por um mandato de presidente dos dois conselhos. E eu sei que um dia eu vou sair. Faz parte do processo. E os conselheiros que são do mercado também foram eleitos por um processo seletivo. E aí, a família também elegeu um membro, que é a Tânia, que ela é até uma quebra de paradigma, porque uma mulher conselheira num conselho de administração são poucos. São poucas mulheres. Essa realidade no Brasil ainda é muito pequena. São poucas. E nós temos essa diversidade. Então nós temos conselheiras mulheres, que foram eleitas, inclusive. A Tânia, ela é eleita pela família para representá-la no conselho de administração. Então o modelo ele é híbrido. Então nós temos, eu sou mercado, temos outro conselheiro que já foi presidente de companhia que também é mercado, e temos uma mulher eleita mercado. Então isso dá uma outra roupagem para o grupo. O mercado enxerga de forma diferente. A composição hoje do conselho são 3 membros? São 3 membros, sempre ímpar, ou 3 ou 5, nunca par. Então hoje nós somos 3 membros no conselho de administração e 5 membros no conselho de família. E agora nós estamos evoluindo no conselho da terceira geração. Então já tivemos um encontro da terceira geração, que é uma evolução. Para a região aqui é uma evolução. Então nós já fizemos o primeiro encontro e agora nós vamos começar a ter mentorias com a terceira geração. Não com o objetivo de querer que eles trabalhem na empresa. Não, nós não temos essa mentalidade. A mentalidade é prepará-los para o futuro. Porque ali você tem músico, cantor, médico, advogado, arquiteto. Não necessariamente você vai fazer a terceira geração empresários. Não funciona assim. O que nós queremos é prepará-los para a próxima etapa da empresa. E como você muito bem colocou, quando eu trago de maneira híbrida esse modelo, talvez eu ainda não esteja com a equipe da família totalmente pronta, Sim. Mas dá tempo de se preparar esse meio de campo. Sim, claro. Posso levar talvez algumas pessoas para um treinamento intensivo, seja um MBA executivo ou não, às vezes fora inclusive do Brasil, traz toda a capacidade, né? Por exemplo, de liderança, que é algo que muitas vezes falta em muitas empresas, né? Sim. E aí essa pessoa se torna apta a participar ali desse movimento de gestão dentro do negócio. Claro. E tem vários outros que às vezes não tem o menor interesse, inclusive, em tocar, né, a empresa como um todo, né? Claro. Como você falou, poxa, tem música, arquiteto, médico. Essa pessoa não vai desenvolver como atividade fim ali dentro da empresa. Mas ele precisa, em algum momento, entender o que está acontecendo, quais são as decisões que estão acontecendo, quais são as motivações dessas decisões. Ele precisa saber fazer as perguntas. Esse é o ponto. Porque aquilo que você não entende, você não sabe fazer as perguntas.
Então ele não precisa ser um exímio em finanças, ele não precisa entender muito de contabilidade, mas ele precisa saber fazer a leitura. Esse é o grande ponto. Ele pode ser músico, não tem problema nenhum, mas a partir do momento que ele sentar na cadeira de herdeiro, ele tem que saber fazer as perguntas, e esse é o propósito. Hoje, inclusive, existe, por exemplo, esses familiares, eles estão como acionistas na composição da base acionária, Sim. Ou ainda estão, na verdade, para receber herança no futuro? Não, na verdade ainda nós temos o fundador ainda, que ele está entre nós aqui, o seu Elon, firme e forte, está entre nós, mas o que nós queremos é prepará-los para o futuro. Então eles ainda estão numa fase da reestruturação societária, e dentro dessa reestruturação societária, que está sendo muito bem assessorado pelos advogados, a ideia é a criação da holding, né? Sim. Então você cria a holding com os herdeiros, e aí você modela toda a estruturação societária. Então esse trabalho ele ainda está em execução ainda, mas o controle da companhia ainda cabe aos fundadores. Eles continuam com o controle, mas particularmente eles estão muito fora da atividade. Então hoje o seu Elon tem 80 e poucos anos, o seu Odilon já é falecido, mas não participa, a família do seu Odilon não participa mais do negócio, só a família do seu Elon, mas o seu Elon particularmente ele só fica nas decisões estratégicas, ele não fica mais no dia a dia da companhia. Hoje todas as empresas são conduzidas por profissionais do mercado, que estão adotando boas práticas. Um detalhe importante é que quando nós falamos de boas práticas, eu sou o maior incentivador de auditoria externa, eu venho dessa escola. Sim. E eu sei o tamanho do ativo que é uma empresa quando ela é auditada. Às vezes o empresário local, ele acha que isso é uma bobagem. Não é uma bobagem. Se ele pensa assim, ele está desinformado. Porque hoje uma empresa auditada, ela tem um valor infinitamente maior do que uma empresa que não é auditada. Se já é difícil confiar numa empresa... Sim. Veja Americanas. Que é auditada, né? Por exemplo. Há muitos anos, ISA de capital aberto. Exato, com o mercado inteiro avaliando, vários players, vários acionistas, várias instituições, empresa de auditoria, né, independente, Sim, avaliando aquilo. Claro. Imagina se a empresa não for auditada. Processo de transparência. E é o que a gente tem, inclusive, das siglas, né? Sim. Moda, vamos assim dizer, colocada aqui, o ESG. E o governança é uma dessas siglas. Faz parte de uma pilastra, sem dúvida. Cada vez mais é exigido do mercado que as empresas apresentem isso. Claro. Então, se o empresário olha isso como um custo, poxa, eu vou gastar para apanhar da empresa de auditoria, ele está com um problema de visão para o negócio no futuro muito grande. Então, esse é o grande ponto. Eu vou dar o exemplo do Grupo Soares. Então, ele não era auditado, ok? E hoje nós temos 4 braços de negócio. O grupo hoje é composto de 4 braços. Quais são? Tecnologia, que eu já comentei, que nós somos investidores de empresas de startups. Nós estamos olhando empresas de startup para investir. Esse é um braço. Segundo braço é o varejo, que todo mundo conhece. Terceiro braço são incorporações. Quarto braço é o agronegócio. Todas essas empresas são auditadas, sem exceção. Não há problema algum com relação a isso. Agora, o ponto é que as pessoas imaginam que a auditoria ela vai lá para criticar algo que você está fazendo. Se você pensa assim, você está completamente desorientado e eu vou te dizer por quê. A auditoria ela vai melhorar os seus processos. Ela vai dar mais qualidade à sua informação. Ela não vai simplesmente dizer, olha, João está errado por isso. Ela vai te ajudar a melhorar a sua apresentação e os seus processos internos, porque tudo morre na contabilidade. Então, auditoria é porque não tem outro nome que você possa dar, mas quando você está num momento de implantação de governança, é muito mais uma assessoria do que uma auditoria. Nós, do Grupo Soares, estamos indo para o 3º ano de auditoria. Você imagina como foi o 1º ano, e olha que eu milito nisso, eu fiz carreira nisso. A carta de recomendação da auditoria era desse tamanho.
Com vários recomendações, né? Ressalvas. várias. E é natural, inclusive, que é natural. Se quer uma empresa de auditoria assinar no primeiro ano, né? Claro. Não tem como. Não tem como. Se você acha que tem, não tem. Se o ouvinte acha que tem, ele está mal informado. Então, como funciona? Num primeiro momento, você tem várias ressalvas, várias recomendações. Aí você melhora. No segundo, tem que melhorar. Então, se o seu relatório tem 10 páginas, ele vai ter 5 no segundo ano. No terceiro ano, você já tem que estar preparado para ser auditado 100%. Então, você tem um prazo de 3 anos para que você esteja preparado para ser auditado. E nós, do grupo, estamos indo para o terceiro ano. Então, a partir do ano que vem, a possibilidade de estarmos completamente dentro dos padrões do mercado é muito grande. E nós queremos ir mais longe. Nós queremos, inclusive, adotar boas práticas do IRFS, que são justamente as contabilidades internacionais. Nós não queremos ficar só dentro do procedimento regional ou nacional. Já sobe o nível, nós a régua, subir, né, do negócio. Exatamente, porque nós não sabemos o amanhã. Amanhã aparece uma oportunidade de uma abertura de capital. Se eu não estiver pronto, eu vou esperar? Não. Amanhã pode ser uma fusão, amanhã pode ser qualquer outra coisa. Então eu quero estar preparado com boas práticas de gestão para que todas as empresas do grupo sejam sólidas e continuem sendo perenes por mais 60 anos. Eu diria que, inclusive, para quem às vezes pensa nessa maratona, que não é uma corrida de 100 metros, né? Não, é uma maratona. Inclusive a publicação no inglês. Sim. Porque a gente não sabe, às vezes ano que vem, daqui 6 meses, mês que vem, aparece um player internacional. Exato. Você vai gastar quanto tempo para traduzir o balanço inteiro? Claro. Poxa, beleza, poderia contratar uma outra empresa para interpretar aquilo no português? Óbvio que sim. Mas se você já tem isso pronto, de bate-pronto, assinou o NDA ali, um acordo, né, de sigilo, já remete as informações contábeis para esse player. Total. E o detalhe importante é que, às vezes, o empresário ele não percebe. E nós percebemos isso muito forte. Quando você é uma empresa que tem boas práticas de gestão e governança, isto é música no mercado financeiro. Quando você chega num banco, seja qualquer banco comercial, Itaú, Bradesco, ou até no BTG, Sim. que não é um banco de varejo, né? E você diz que você é auditado por bandeiras internacionais, a conversa muda na mesa. A conversa, ela muda. Não só aqui, mas inclusive facilita captações externas, né? Então, exato. Poxa, eu quero captar uma grana lá fora, em dólar. Exato. Por que não? Eu estou... Sabe aquela situação que você está conversando na mesa, aí quando você fala alguma coisa interessante, o cara se mexe na cadeira? Pronto, ele se mexe na cadeira. Então, nós temos isso muito claro no grupo. Né? Nós não queremos mais ser o Brasil de antes, nós queremos ser o Brasil do futuro. E o Brasil do futuro é tecnologia, governança, ESG. Por exemplo, as lojas hoje, o teto das lojas, são todos eles por células fotovoltaicas. Você já começa a trazer sustentabilidade. Exato. E redução de custo na última linha do balanço, né? Esse é só um braço. Né? Tem outras coisas que vão vir ainda. Você tem o social, por exemplo. Até em última mão vou te dizer isso. O seu Elon, lá atrás, ele queria montar uma fundação. Né? E ele não conseguiu, por vários motivos. Isso nos anos 80, nos anos 70. Ele doou 40 mil metros de terra para fazer uma fundação e não deu certo. Né? Quando nós começamos lá no conselho, eu falei, eu acho legal. Eu, particularmente, Camorim, estou aqui há 14 anos e eu conquistei muita coisa aqui. Né? Eu conquistei amizades aqui. Eu conquistei cultura. Eu conquistei muita coisa. Eu tenho mais amigos em Goiânia do que em São Paulo. São Paulo não tem amigo. São Paulo nós temos competidores. A selva de pedra. Nós temos competidores. Né? Aqui você tem amigos. Você encontra as pessoas, chama para ir na sua casa. Todos os meus clientes me chamam para ir na fazenda. Faz um churrasco. Vou na fazenda, conheço a família, né? Eu sou um forasteiro, diga-se de passagem. Então, eu tenho uma dívida com o Estado, Camorim. E aí eu conversando com o seu Elon, questão de 3 meses atrás,
O senhor não queria montar uma fundação. Eu sei que o senhor tentou, tal, não deu, mas eu queria que o senhor me desse a oportunidade de encabeçar esse projeto. Ele falou, Camorim, eu vou dar o terreno, tá certo? Boa sorte, eu não consegui, mas eu espero que você consiga fazer essa fundação. Aí eu fui para o Conselho de Família, porque na nossa governança, o Conselho de Família é o órgão superior. Ele aprova, desaprova, esse é o modelo de governança que nós colocamos. Destitui, constitui e por aí vai. Aí eu fui pedir autorização ao Conselho de Família e o Conselho de Família me autorizou a dar sequência na Fundação Soares. Então estamos já avançados nisso, já temos o projeto, já temos o local que vai ser doado, já temos o modelo que nós queremos, que será voltado ao empreendedorismo, à educação, à saúde. Então são três grandes pilares, porque empreendedorismo é o trabalho enobrece o homem, e a cultura do grupo é trabalho. Você não constrói uma empresa de 60 anos em pé num Brasil que uma hora é juros a 80% ao mês. Talvez você não tenha pego a gestão Sarney, eu peguei. Era 80% ao mês a inflação desse país aqui. Um pouquinho pior do que a Argentina está passando Isso, agora. Ela passa o ano. Moderno, isso, né? Ela passa o ano. Lá nos anos 80 nós passamos ao mês, eu vivi isso. Então, de um Brasil com taxa de juros alta, baixa, inflação, carga tributária, ficar 60 anos é muito trabalho. Então, uma das pilastras é trabalho, empreendedorismo, muito importante. Saúde é muito importante, esporte está ligado à saúde. Então, saúde também é muito importante. Fazer uma condição mental das pessoas. E o terceiro pilastra é educação. Você não evolui se não tiver educação. Para o mundo. Educação é para o mundo. Então, essa fundação, que é uma das pilastras do SG, nós vamos fazer a pedra fundamental, já estamos preparando para fazer o lançamento da pedra fundamental, será em Trindade, e onde existe uma boa parte de terras do seu Elon, e essa fundação será inaugurada o ano que vem, mas a pedra fundamental será colocada em dezembro. Então, nós já temos a parte ambiental, que é a parte das células fotovoltaicas, e vamos ter o social e a governança está caminhando muito bem. Nós queremos estar nesses patamares. A ideia da fundação não só atender aos próprios colaboradores, né, porque o grupo já tem a sociedade. quase 1.000 colaboradores, mas a comunidade como um todo. Sociedade. O que nós queremos, por exemplo? Fazer algo que está voltado ao nosso negócio. Então eu vou dizer, quem nunca teve problema com o pedreiro? Todos. Será Hoje que alguém... em dia está raríssimo encontrar uma boa de trabalho, inclusive. Exato. Então nós temos duas pilastras. A primeira pilastra é treinar esse pedreiro. Estou dando um exemplo. Sim. Então, nós somos materiais de construção, um dos braços de negócio. Nós podemos chamar as empresas, as indústrias de piso para treinar o pedreiro. Sim. O encanador, o eletricista. Podemos fazer isso. Até chegar no marceneiro, por exemplo. Marceneiro, né? podemos. Pintor. Souvenir e coral são fornecedores, né? Então nós podemos treinar, capacitar esses profissionais. Essa é uma pilastra. Segunda pilastra, ensinar ele a atender o cliente. Ele precisa saber empreender. Não adianta só ele ser bom tecnicamente. Ele tem que cumprir o prometido. Então ele tem que fazer o quê? Ele vai cumprir aquilo que ele prometeu. Então se ele vai entregar uma obra, um piso em 30 dias, ele vai ter que entregar em 30 dias ou até menos. Então você fideliza o cliente. Então ele precisa entender isso, porque toda pessoa, eu inclusive, você deve ter também, você teve um problema com o pedreiro, com o encanador, com o mestre de obra. Então nós queremos ensinar este encanador, este azulejista a empreender. Porque se o cara entender isso, não vai faltar trabalho para ele. Pode ter certeza disso. Então ele vai ser aberto à sociedade, não somente a colaboradores. A proposta é o meio social. Criar, de fato, um ciclo positivista, né, ao longo do tempo, e retribuir, né, toda essa história, toda essa trajetória de mais de 60 anos. Claro, a sociedade goiana. E que seja perpetuada pelos próximos 60, pelo menos. Claro, né? E o detalhe importante é que todas as pessoas, eu inclusive,
que estão trabalhando neste projeto, é tudo pro bono. Não tem ninguém ganhando em cima disso. Não. Ninguém ganha R$1. Que fantástico. Então, doa-se o tempo, eu dou o meu tempo em prol da criação da fundação. Então, não sou eu, não sou sozinho. Tem membros da família que se doam, tem arquitetos, mestres de obras, conselheiros. O meu colega conselheiro, ele também está doando tempo. Controllers estão doando tempo para fazer o estudo de viabilidade. Então, tem um grupo aproximadamente aí de 7, 8 pessoas que estão envolvidos nessa causa. Porque na vida, a gente só leva o legado. Não leva barco, não leva jato, não leva Ferrari nem Porsche. É o legado que você deixa nessa terra, é o que você faz a tua história. Camorim, e assim, a gente vê uma série de implantações acontecendo. Imagino que por baixo dos bastidores, Sim. Quando a gente olha a cozinha, né, de um restaurante, Sim. é o caos. Claro. Quais desafios que você enxerga hoje? Claro que vários vocês já conseguiram sanar nesses 14 anos que você está por lá. Quais que você enxerga que são, sei lá, se dá para resumir em 2 ou 3, que você enxerga que é realmente, poxa, esse aqui ainda é um desafio muito grande para a gente, precisa ser muito melhorado? Claro. Olha, eu vou te dizer duas grandes pilastras que realmente mexem não só com o grupo, com o mercado. Primeiro passo, mudança muito rápida do mercado. Exemplos. Livraria Saraiva. 1914 foi a sua fundação. Ok? Pediu falência. Ela ainda imaginou, ela demorou para acordar que o consumidor não vai mais na loja, na livraria comprar livro. Ele compra na Amazon. Então ela demorou muito tempo. E o varejo mudou muito rápido. Então você vê alguns aspectos. Por exemplo, vamos falar da região aqui, Novo Mundo. Novo Mundo era o estilo de gestão de lojas grandes, onde você tinha estoque grande e etc. Hoje você tem a novomundo.com. Mudou o mercado. Mudou rápido. Então o grande desafio, mudança repentina no mercado. Então hoje o consumidor está muito mais ágil, ele não quer perder tempo e ele está tecnológico. iFood, por exemplo. Então o varejo de materiais de construção ele passa por um momento de transformação e nós não queremos ficar para trás. Então a mudança do mercado é a velocidade da companhia. Se ela não tiver velocidade, esse é um grande desafio. Quanto maior a empresa, mais difícil fica. Sim. A velocidade. E a gente, assim, eu enxergo, inclusive, alguns concorrentes. E aí, se eu puder falar, por exemplo, o nome de um deles. Sim, não há problema. A Multicoisas, por exemplo, que são lojas menores. Multicoisas. Não sei se são franquias ou se é do próprio grupo, todas as lojas, mas consegue espalhar mais rapidamente por várias localizações. Isso. E às vezes, o consumidor passa de carro, frequenta, lembra, está aberto sábado e domingo, então acaba gerando também um pouco de concorrência nesses ambientes um pouco menores. Claro, né? Coisas rápidas. Sim. Então, o grande desafio qual é? É a mudança repentina do mercado para você acompanhá-la. Esse é o grande desafio. Segundo grande desafio, gente. Eu rodo o Brasil inteiro pelos clientes da Fox Partners. Do Iapoque ao Chuí, gente. Desde pessoas qualificadas a comprometidas com aquilo que assumiram. Eu tenho um cliente do agronegócio, ele tem plantação de pinos e eucalipto. Ele tem aproximadamente umas 150 vagas para trabalhar na floresta. Aí ele falou para mim, Camorim, se eu sair agora na rua com um caminhão para buscar gente, eu trago 20. As pessoas não querem. Esse é um ponto. Segundo ponto, a pandemia ela mudou o comportamento. Vou te dar um exemplo clássico. Estamos contratando um controller, por exemplo. Ele pergunta para mim, é presencial, híbrido ou online? As pessoas não querem mais ser presencial. Querem ficar em casa, isso, home office. Isso aí, mudou o comportamento. E aí o que acontece? A empresa regional não está acostumada com isso. Ela está acostumada do cara que chega lá, vai na empresa, tem sala, cadeira, não sei o quê.
Na Faria Lima funciona Muito bem? papel, inclusive. Isso. Na Faria Lima funciona bem? Funciona. Mas lá é outro mercado, é outra cabeça. Agora, vamos discutir isso daí em Rio Verde, que é regional. Vamos para Goiânia. Goiânia, regional. Então, vamos para o Paraná, vamos para qualquer outro lado. Então, os regionais, eles têm mais dificuldade na adaptação desse novo modelo. Então, gente, as pessoas não estão dispostas mais a serem tão comprometidas como eram antes. E aí você esbarra, inclusive, num grande desafio, imagino. Essas pessoas, talvez mais qualificadas, que queiram esse modelo de negócio, de trabalho, Sim. às vezes as empresas internacionais, pagando em dólar, em euro, por exemplo, Sim, claro. conseguem ter um nível de atratividade, de salário. Claro. E esse cara, poxa, se eu consigo trabalhar no home office, por que eu vou trabalhar talvez no Irmão Soares, no Grupo Soares, se eu posso trabalhar no Google? No Google. Isso. Esse então, é o grande desafio. O desafio de pessoas nisso, de fato, é muito grande. Gente e evolução do mercado. São as duas grandes pilastras que está muito difícil de você conquistar. E vou te falar, independente do salário. Não venha me dizer, mas você paga pouco ou paga muito. Não, as pessoas não querem mais. Você pode pagar até dentro do mercado. Ele vai te perguntar, é presencial? É. Não, eu só aceito híbrido. Eu só vou 2 vezes. 3 eu trabalho em casa. Então, essa mudança de comportamento é um grande desafio para aquelas empresas que têm 50 anos, que nunca aconteceu isso. Sim. E daqui a pouco a gente começa a ter semanas de 4 dias de trabalho, né? Exato. Que já tem em alguns países sendo adotado. Exato. Então, essa mudança que é um desafio para o grupo e para as outras empresas também, que estão vindo aí ao longo do tempo. Então, é algo que você ainda não consegue enxergar muito bem qual é o caminho que vai acontecer isso. Você vai navegando dentro do possível, mas ainda nós entendemos que o modelo presencial ainda é o melhor. Você enxerga, sei lá, vou viajar muito aqui, talvez na maionese, mas tecnologicamente, o setor de construção, eu vi agora mais recente, impressora 3D construindo casas. Você acha que esse é um caminho para ser alcançado no futuro, substituindo casa de alvenaria, casa de madeira em algumas regiões, em alguns países? Ou a gente está muito longe, talvez, dessa realidade de maneira massificada? Olha, o setor de materiais de construção, ele vive de crédito, né? E o modelo da nossa construção, ele é diferente completamente do modelo americano. Então, por exemplo, o meu cliente do Paraná, ele exporta 100% da produção dele, que ele faz pinos e eucalipto, para o mercado americano. A casa americana é de madeira. Sim. Madeira. Conforto térmico. Isso. Pronto. No Brasil, aí eu fui perguntar para ele qual que é o tamanho disso no Brasil. 0,000 alguma coisa. Então, olha o espaço ainda que nós temos para crescer e vai demorar muito ainda. Acho que a tecnologia em construção, ela evoluiu. As paredes hoje são mais finas. Veja os prédios novos. Sim. Né? Tem uma acústica infinitamente menor do que aqueles prédios antigos, que era tijolo. Evoluiu. Cresce mais rápido, mais barato e etc. Mas ainda o consumidor, nós vemos isso pelo mercado de materiais de construção. O consumidor, ele quer ir na loja, é uma loja destino. Então, ele quer ir na loja e a mulher tem um papel importante na hora do fechamento da venda. Porque, quer queira, quer não, o marido paga. Mas quem escolhe é a mulher. Ela que olha o piso, ela que olha o banheiro, ela que fala com a arquiteta. Então, ainda essa conversa no mercado latino-americano ainda vai continuar durante um bom tempo. O que muda é a tecnologia. Então, nós vamos ter uma automatização de loja mais rápida, uma entrega muito mais rápida e materiais tecnologicamente melhores. Eu estava conversando com a gerente de marketing do grupo, está tendo aqui no estado de Goiás, aqui em Goiânia especificamente, uma feira de empreendedorismo, da FEComércio e etc. A Eternit lançou uma telha com célula fotovoltaica. Sim. Então hoje você não precisa só ter a célula fotovoltaica. Você já compra a telha, está um lançamento lá. Um produto que já vem, né? que já vem. Isso é tecnologia. Então a tecnologia vai ser um fator, mas assim, o consumidor comprar piso, como ele compra um livro na Amazon, não é assim no mundo inteiro. Muito difícil acontecer.
O brasileiro gosta do toque, gosta do visual, né? Gosta. O latino, Nem que ele vá na loja, mas gosta. compre online, mas ele quer ver o presencial, ele quer ver na loja. Exatamente. Ele quer ver o que está acontecendo naquele momento. Então, o toque é importante ainda, a escolha. A mulher tem um papel muito importante na hora do acabamento, na hora da manutenção, de escolher. O homem é que nem carro. Quem escolhe carro é a mulher, não é o homem. Quando ele vai escolher um carro, ele leva a esposa. E ela, ai, que lindo, cabe as crianças, não sei o quê, e ela escolhe o carro. Material de construção não é diferente. Você enxerga aqui como comportamento daí do consumidor nessa área? Porque o brasileiro é, né, meio imediatista para uma série de coisas. Sim. E às vezes não faz esse planejamento tão adequado como deveria. Chega para comprar os materiais ali de última hora, quer que entrega no mesmo dia, e talvez isso gere um gargalo logístico, né? Porque, poxa, se eu não entregar no mesmo dia que ele gostaria, compra do concorrente, por exemplo. Ou vai reclamar na loja. Isso. Como é que é essa relação? O mercado funciona assim, entende? Quando você começa uma obra, seja até um prédio, você começa, não funciona assim, olha, eu vou construir o primeiro piso, eu vou depois comprar o acabamento, as coisas acontecem concomitantemente. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma reforma, no material de construção é assim, você vai fazer uma reforma, você não fala assim, olha, eu vou agora colocar o chão, depois eu ponho as paredes. Não. Você começa pensando dessa forma, mas você traz toda a obra de uma vez só. Então, o consumidor, quando ele vai na loja ou ele compra online por qualquer outro motivo, por isso que eu te falei, tecnologia é muito importante. Você precisa entregar para ele o mais rápido possível. Porque o pedreiro dele ganha por empreitado, o pedreiro dele ganha por diária. E o consumidor, neste momento da obra, que é o acabamento, que é praticamente ali da metade para o final, que é o acabamento, ele já não aguenta mais obra na casa dele. Então ele quer terminar rápido. Então se você demorar para entregar o piso dele, você vai ter um estresse com o cliente. Então o desafio é o quê? Entregar o mais rápido possível para aquele cliente final. Se você fizer isso, você fideliza ele. Sim. Eu lembro que, poxa, no escritório antigo, né, do BTG, a gente foi comprar um lustre. A gente olhou várias lojas, né? E várias dão suporte. Não, tem essa pessoa aqui que monta para você, né? A loja propriamente não oferece esse serviço, mas tem ali os parceiros, né? E outras não. Cara, eu te vendo luz, você se vira. É isso aí. Então, assim, às vezes até esses parceiros para determinados produtos pode ser criado esse ambiente, né? E talvez aí essa criação da própria fundação, por criar esse ambiente, por capacitar esses profissionais, ajude nesse gargalo de pessoas que todo mundo enfrenta. Esse é um dos objetivos. É justamente isso. A ideia da fundação, Fundação Soares, Elon Soares vai chamar. A Fundação Elon Soares, o objetivo dela é capacitar as pessoas que têm sinergia com o nosso negócio. Não adianta nós capacitarmos dentista, nós não sabemos nada de dente. Sim. Nós entendemos de materiais de construção. Então a ideia é capacitar essas pessoas e trazer o apoio do fornecedor, porque ele vai dar o treinamento para essas pessoas. Então um exemplo clássico, às vezes você vai em algum local, uma casa, e aí o proprietário reclamou que pegou fogo no fio do chuveiro. Poxa, mas ele colocou um fio para economizar, ele colocou um fio de 1,5 polegadas. Aquilo torra mesmo. Eu não sou engenheiro, sou economista, contador, mas eu sei que pelo menos você tem que ter de 4 milímetros. O fio do chuveiro ele é mais grosso. Então, isso faz parte da capacitação das pessoas. Então, um dos objetivos da fundação é justamente criar sinergia com o nosso negócio e capacitar, e aí você melhora o aspecto do mercado. Essa é a grande sacada do negócio. Sensacional. Bom, deixa eu voltar. Chegar lá. Não tenho dúvidas, porque quando a gente começa a fazer, se empenha, cria engajamento dentro desse ecossistema empresarial, onde todos querem que a coisa caminhe bem, naturalmente, às vezes
né, acontece um problema ou outro durante o caminho, Claro. mas chega aí no resultado. Às vezes demora um pouquinho mais, Sim, às vezes, sim. se for mais eficiente, né, Sem antes do dúvida. prazo. E eu queria até voltar um pouco nessa dinâmica do conselho de administração, da família, porque, por exemplo, isso... Eu já vi vários casos esdrúxulos, né, trabalhando no mercado financeiro, desde, poxa, a entrada do genro, que alguém não queria, porque falece às vezes as pessoas, poxa, a gente sabe que gostaríamos de viver muito, mas tá aí a pandemia 2020 para provar que... Faz parte do ciclo da vida, né? Exato, pode ser muito mais cedo do que a gente imagina. Exato. O acordo de acionistas, que traz ali algumas amarras, algumas regras para o jogo, né, como entrada de um eventual sucessor, Sim. de um herdeiro no próprio negócio. Não sei como é que foi exatamente a dinâmica aí do Odilon, né, com o seu Elon, depois do falecimento, essas coisas todas. Né, uma parte da família sai do negócio, mas até isso pode ser colocado no acordo de acionistas. Sem né? dúvida. Não, eu não quero que um outro membro assuma a empresa. Então, sei lá, tem várias soluções, desde seguros, Sim, uma série de outras coisas que podem ser indenizadas do caixa da própria empresa para honrar ali o pagamento, porque às vezes o valuation ele vai crescendo tão grande, né? Claro. E às vezes a empresa não tem grana suficiente para pagar essa saída. Com certeza. Mas se isso está claro dentro do acordo de acionistas, como é que a regra funciona, opa, tudo certo. Sim. Como é que a família enxerga isso? Como é que você, não só lá, mas às vezes em outros negócios que você participou aí ao longo da sua trajetória, vê esse instrumento? Olha, um detalhe importante que o nosso ouvinte ele vai ficar um pouco perplexo. Ao longo dos anos que eu faço isso, raríssimas vezes eu vejo um acordo de acionistas ser assinado. Raríssimas vezes. E quando nós começamos um trabalho no Grupo Soares, logo no primeiro ano, e isso a família apoiou bastante essa ideia, foi começar a desenhar um acordo de acionistas, porque nós sabíamos que era muito importante. E ele não é assinado da noite para o dia. Isso demorou 4 anos para ser assinado. Porque ele vai, volta, discute, um pensa melhor, outro mais ou menos, tira a dúvida com o advogado, põe na gaveta. É assim que funciona. Então ele vai caminhando a passos bem largos e bem lentos. Passado toda esta fase, especificamente no Grupo Soares, nós temos um acordo de acionistas. E ele tem regras que ele é revisto a cada 3 anos. Então a regra está muito clara. Qual é a regra? Quem pode, quem não pode, o que pode, parente pode, filho pode. Mas por exemplo, vou dar um pequeno exemplo. Para casar. Então você tem um filho, pode casar com comunhão parcial de bens ou separação total? Qual é a regra do jogo? Isso tem que estar no acordo de acionistas. Então você tem que pensar, quase tudo você nunca vai pensar. Mas uma boa parte dos riscos e da regra clara do jogo, você tem que colocar no acordo de acionistas. E lá no Grupo Soares foi uma das pilastras que nós colocamos na governança. Então existe um acordo de acionistas onde as regras estão muito claras e ele é revisto a cada 3 anos. Eu quero sair da empresa, como é que eu faço? Tem uma regra. Eu quero o meu filho lá, qual é a regra? Essa é a regra. Então, todos os termos que podem afetar o negócio, porque o ponto principal é o negócio. Então, para que ele não fique fragilizado e fique, eu acho, porque eu tenho direito, você também tem, aquela conversa que a gente conhece muito bem, a regra do jogo está colocada na mesa e todos assinaram. Então, não tem problema, eu não concordo, então vamos discutir, qual é o tema? Então, toda revisão é feita a cada 3 anos. Então, hoje a regra está muito clara com relação à sucessão do Grupo Soares. Não temos dúvida disso. E ele vai melhorando, né? Ele vai melhorando. É de fato uma construção, né? É uma construção. Não é um negócio, não é uma receita de bolo. Não. Porque as coisas de fato vão... E o mercado muda também. Sim. As pessoas mudam. A forma de enxergar hoje não é a mesma que foi há 3 anos atrás. Então, muita coisa pode acontecer. E o negócio não pode ficar fragilizado. Então, qual é a regra do jogo? Pronto, está estipulada a regra, está tudo certo. Sim, eu me lembro, só para você ter ideia, de uma grande empresa aí da área de construção, inclusive de Anápolis, que
O genro, por exemplo, né, que casou com a filha do fundador, a família tinha uma certa aversão. E aí, claro, tem todas essas regras, né, Sim, de como casar e tudo mais, que já sim, estava ali pactuado dentro do acordo de acionistas. Mas como você falou, nem tudo é possível prever. sim. Depois do casamento, por exemplo, a filha engravidou de gêmeos. Olha, E, infelizmente, no parto, a mãe falece. uau, Um dos bebês, né, não consegue ali o nascimento. E o outro sobrevive durante 15 minutos. E falece também. opa. Olha só como é que a gente tem a cadeia de sucessão. E É. aí o pai, por conta de um nascimento de um bebê que durou 15 dias, óbvio que é trágico. A gente Claro. talvez nunca Claro, lembraria, nunca conseguiria imaginar uma situação dessa Claro. para colocar num acordo de acionistas. claro. E aí o pai acaba entrando dentro do negócio, a contragosto da família, mas para você ver a complexidade que isso Claro. é. A gente acha que às vezes é um negócio simples, mas tem o seu requinte, a sua complexidade, Sem dúvida. que ela é muito grande e precisa ser muito bem elaborada. Não adianta querer economizar com advogado nessa hora, né, com um time de Não. consultoria para pagar barato, porque às vezes o barato sai muito caro lá na Você frente, sabe né? que uma coisa que nós, lá no grupo, nós entendemos da seguinte forma. Nós não ficamos buscando preço, nós buscamos qualidade. Então, não adianta você ter o advogado mais barato. Hoje, vou dar um exemplo hoje, nosso grupo de advogados são os melhores. As nossas auditorias são as de bandeira internacional. Nós pagamos mais caro por isso? Não, nós pagamos o justo. É aquilo que o mercado oferece. Então não é o mais barato, não é aquele advogado que está começando. Então nós queremos qualidade. Então para você ter uma envergadura de qualidade, você precisa estar bem assessorado ao preço justo. Então essa história, quando você começa a pensar, não, mas é caro o quê? O que é caro? Então o que vale mais a pena? O seu negócio mais 50 anos ou você tem um problema hoje? Aí é uma questão de decisão. E a decisão lá, eu como presidente, eu conduzo muito dessa forma. Nós trabalhamos com preço justo. Nós queremos os melhores assessores. Porque a chance de dar errado é muito menor. E não pagamos mais caro por isso. Nós pagamos o justo do preço da contrapartida que eles nos oferecem. Negociar bem negociado, né? É justo. Senta, discute os Claro, termos, né, claro. prazos, como é que vai Claro. funcionar tudo e chega no meio termo. Eu não estou comprando banana. Né? Banana você olha o preço, né? Você vai na feira, olha o preço Sim. da banana. Eu estou comprando inteligência. É diferente. E a inteligência vai me ajudar a sair de muitas enrascadas no futuro. Porque a empresa ela não é linear. A empresa ela vive de altos e baixos. Então eu quero estar preparado para que quando isso acontecer, tudo bem, para mim está tudo certo, eu já estou preparado. E isso me lembra, assim, eu gosto muito de mercado de capitais, né? Aham. Ações, nossos clientes aqui acabam naturalmente surgindo por conta, né, Claro. desse viés que eu tenho desde a época da faculdade. Criei o primeiro clube de ações de uma UFG, de uma federal no Brasil, para você ter ideia. Entendi. Na UFG aqui em Goiânia. Então acaba naturalmente isso Que ano acontecendo. foi isso? Isso em 2015. Nossa, então você já pegou a B3 tecnológica. Já, tudo Você não pegou online. o pregão que todo mundo ficava gritando com um boletinho lá, né? Dizendo, quer vender, quer comprar, tal, Ainda etc. bem que não, viu, Camorim? pegou Porque essa senão fase. a adrenalina é muito maior. Eu peguei essa fase. E numa fase que as informações acabam naturalmente acontecendo muito mais fácil, né? Porque antigamente, pra você Total. ter acesso a um balanço, você, pô, Ia no precisa comprar jornal. um jornal Ia lá no em São jornal. Paulo. Alguém manda pra Isso. mim porque eu não tenho É aqui isso em aí. Goiás. É isso aí. O grupo me lembra duas situações, né, que eu vi agora mais recente. Uma é da Exetec, né? O senhor Sim. Ernesto Zazur faleceu agora Sim. no final de 2021, mas a família vinha se preparando para essa transição. Aham. Uma empresa que só constrói em São Paulo, tem assim, uma política, uma estratégia muito clara, muito bem definida. Diferente talvez de uma MRV, de uma Elber que quer expandir, de Sim. uma Tenda, Cirela, Sim. a nível Brasil inteiro, os Sim. caras não. Só construo aqui onde a minha visão enxerga. Por eficiência logística, uma série de coisas. E aí quando traz todo esse arcabouço, né, de gestão, de sucessão, a hora que a eventualidade acaba acontecendo, tá todo mundo preparado e o negócio cria-se uma perpetuidade. E um outro grupo que eu gosto muito, que é o Grupo Graziotin,
que tem essa pegada de varejo, mas é um varejo, né, para a parte de móveis, eletrodomésticos, essas coisas. E dentro do grupo tem a parte do agronegócio, fazendas, né? Milho, soja, algodão, boi. E aí, a hora que você junta isso tudo, né? Talvez dificulte um pouco, porque são dois business completamente diferentes, tem um requinte de análise muito maior, mas o grupo começa a se diversificar e ele tem uma capacidade de perpetuidade muito maior no longo prazo. Diferente, sei lá, se a gente pega agora, tá passando por uma situação caótica o varejo brasileiro, né? Total. Via Varejo, Magazine Luiza, Casas Bahia, a própria Renner, né, que é magnífica, inclusive, na minha visão, sou acionista, e que vem passando por dificuldades. Mas quando você só tem um negócio específico, se aquilo não for tão bem, né, na economia, porque não depende só da empresa, uma série de fatores, né? Às vezes o negócio ruim. Mas quando você tem, como é o Grupo Soares, na minha visão, pois são 4 negócios dentro do grupo, isso se torna um pouco mais sustentável. E aí, se eu quero ou não abrir capital disso no futuro, ou se eu quero abrir uma parte para um fundo de private equity, ou quero sair a família inteira do negócio, aí outros 500. Mas à medida que a gente vai criando essas condicionantes, o negócio vai criando valor muito mais rapidamente, né? Não há dúvida disso. Veja você. O que acontece, vamos voltar para o varejo de novo. O varejo, ele numa realidade atual, ele tem margens que é praticamente quase impossível. Eu vou dar alguns exemplos. Você tem Drogasil, SA de capital aberto, ok? 30 bilhões por ano de faturamento. Quanto que é o EBITDA dela? 5, 6%. Aí você vai para Arezzo, que já é um outro mercado, é um varejo diferenciado. Quando você pega o EBITDA da Arezzo, é infinitamente diferente de um EBITDA de Drogasil. Então, ou seja, alguns varejos, e já vou te dar alguns exemplos que eu venho do varejo. Materiais de construção, eletroeletrônico, que é bastante baixo, farmácia. Você tem EBITDAs que são muito pequenos. São pequenos, você ganha em volume, em escala, ou mix, uma das duas opções. Isso é mercado. O que acontece? Você precisa ter outros braços de negócio para perenizar o negócio e agregar margem. Senão você não consegue sobreviver. Veja só, o Brasil de ontem não é o Brasil de hoje. Anteriormente, um Brasil fechado, com crédito abundante e informalidade, você tinha uma excelente margem. Hoje não funciona assim. Hoje você tem um crédito escasso, uma informalidade muito difícil, hoje em dia, e um custo de operação muito grande. Então, veja você, as lojas, elas não... Imagina uma loja de shopping de 1.000 metros quadrados. Nós estamos vendo que a Centauro, que é varejo de roupa, fechando lojas, porque o custo operacional é muito grande. Então, o varejo mudou. Então, o que acontece? Se você não tiver outros braços de negócio, no consolidado você não consegue agregar margem. Não tem como. Por isso que você vai para outros segmentos. E se de fato, às vezes, né, dá negativo, o outro consegue suprir, beleza, passa o ciclo econômico, que é natural de todo negócio, né? Às vezes está melhor ou pior. E, beleza, eu consigo sobreviver e permanecer vivo, né? Que é o mais importante. Às vezes não está dando uma margem espetacular nesse momento, mas no futuro pode o cenário inteiro mudar. E essa é a inteligência do grupo. Sempre você diversidade de negócios, porque uma hora dá num lado, outra hora não dá outro, e o mercado muda muito rápido. Eu queria até te perguntar um assunto que eu acredito que é um pouco polêmico, principalmente para quem ainda não conhece o grupo, mas isso é público, né? Eu não acho que também podemos colocar um pouco disso, porque o grupo teve uma RJ, né? Teve uma recuperação judicial. E muitos bancos às vezes se retraem quando isso acontece, né? Acha que poxa, o negócio não vai bem, o negócio vai quebrar. Então, e acho que esse turnaround, essa mudança de cenário da empresa, do negócio como um todo, e os bons acabam sobrevivendo e passando por esse período. Como é que você enxerga isso? Poxa, foi difícil chegar nessa decisão? Foi doloroso? Foi necessário? Como é que você viu isso de perto? Olha, de RJ eu já fiz muitas RJs ao longo da carreira. Eu não fiz especificamente a RJ da Irmão Soares, eu já cheguei, ela já estava em RJ.
Mas eu digo para você o seguinte, a recuperação judicial, ela serve para, se a empresa entender que a recuperação judicial é para ela se reinventar, que aquele modelo de negócio que a trouxe até aqui está dando alguns sinais que as coisas estão mudando. Aí você vai para a RJ, ok? Se na RJ você não se reinventar, a chance de você sobreviver é muito pequena. Perfeito? Para o grupo, especificamente, se reinventou. Então ela começou a enxergar coisas que ela não enxergava. Ela começou a entender uma gestão mais austera de caixa que ela não enxergava. Então, várias situações aonde ela não via, ela começou a enxergar. A própria criação do conselho. Há 4 anos atrás não tinha. Não tinha acordo de acionistas, não tinha auditoria, não tinha a governança que tem hoje, não tinham pessoas independentes como tem hoje, não tinha uma mentalidade mais aberta do mercado como tem hoje. Então, se você for olhar do ponto de vista de negócio, foi bom. Foi bom. Do ponto de vista do mercado, o que o mercado entende? Especificamente banco. Num primeiro momento, você leva um choque. Num segundo momento, quando você sai da RJ, alguns credores voltam. Fornecedores voltam quase todos, ok? Bancos, alguns sim, outros não. Depende do nível de relação que você tem. Então, num primeiro momento, os bancos especificamente do Grupo Soares, todos voltaram. Não tem problema com nenhum. O plano foi aprovado, vai ser agora levantada a RJ, neste momento, porque praticamente já quitou uma boa parte. Então, vai ser levantada, os bancos voltaram, fornecedores voltaram. Então, agora você tem uma reconquista do crédito. Então, você teve um momento de quebra de confiança, porque recuperação é quebra de confiança. Sim. E aí você reconquista esta confiança. De que forma? Como nós estamos falando aqui agora. Mostrando ao mercado que nós mudamos. E mudamos para melhor dentro das boas práticas de mercado. Se você fizer essa liçãozinha de casa, dá certo. E acho que quero ficar bem claro aqui para a turma, porque uma coisa é fazer uma RJ de maneira proposital, querendo dar calote no mercado, né? Sim. Como eu já vi várias no agronegócio, inclusive, e vários outros negócios. Outra coisa é por necessidade e por não ter alternativa. Sim. Porque não foi uma situação, poxa, por falta de patrimônio. Longe disso. Né? Conheço um pouco da família de perto, Sim. ainda que eu não tenha atendido a família, mas foi por um momento de liquidez. Sim, total. E os bancos não quiseram pegar as garantias, inclusive, para serem executadas. Não, vamos tocar esse negócio para frente e vamos colocar a ordem na casa. Então, acho que, às vezes, para quem está assistindo ainda não conhece em profundidade isso, para distinguir isso, uma coisa é quando o empresário entra numa situação dessa de maneira propositada, né? Às vezes para dar calote mesmo, outra coisa é, poxa, chegou numa situação que eu preciso necessariamente tomar essa decisão ou quebra o grupo inteiro. Claro. E aí um monte de funcionários, né? Sim, décadas de história, todo aquilo que foi criado por água abaixo. Então, prejuízo social e econômico infinitamente maior para todo mundo, né? Porque os bancos também, inclusive, não receberiam aquilo depois. Mas você sabe um detalhe importante? O empresário sério, ele não levanta de manhã falando para a mulher dele, bom dia, hoje eu vou protocolar uma RJ. Ele não faz isso. Ele fala que ele vai vender, abrir loja, não sei o quê, abrir fábrica e etc. Ninguém pensa assim. Então, quando você é sério, a RJ, ela acontece no momento onde você esticou a corda até o último momento. Então, não teve mais opção. Quando não tem opção, você precisa tomar algumas medidas não ortodoxas. Ok, quando você é sério. Quando você não é sério, vai acontecer aqui nos Estados Unidos também vai acontecer. Sim. E vai acontecer na China, em qualquer lugar. Veja, as grandes construtoras na China estão pedindo RJ. Sim, Evergrande e várias outras e por aí famosas. Vai. Isso, e por aí vai. Então, ninguém levanta de manhã pedindo uma RJ. E o grupo foi a mesma coisa. É porque esticou a corda até o último momento e não deu mais. Pronto, paciência. Ok. Agora, quando você é sério, você entra e sai. Quando você não é sério, você fica no meio do caminho. E a lei está mudando muito de recuperação judicial para inibir isso.
Eu vou te dar um exemplo que saiu hoje no Valor Econômico. Os juízes estão pedindo certidões de regularidade fiscal para aprovar o plano de recuperação. Então você imagina... Uma mudança completamente... Não, uma empresa em recuperação não paga imposto. Ela está em recuperação, não paga imposto. Porque ela precisa se financiar. Só que para ela aprovar o plano, ela precisa tirar a sua certidão ou certidões mostrando regularidade fiscal. E vou te dizer mais. Já existem entendimentos aonde no protocolo, ou seja, já está sendo exigido na aprovação do plano, que é na Assembleia. Agora, já existem entendimentos que no pedido da RJ, você vai ter que mostrar a regularidade das suas certidões. Então, isso vai inibir muita coisa. E que bom que isso está acontecendo, né, Camorim? Os sérios ficam em pé. Os sérios ficam em pé. E na sua visão? Poxa, o grupo hoje está em Goiás e em Minas Gerais, né? Não, saiu. Ele está em Minas. Ele tá em Goiás. Só Goiás. Só Goiás. Ele estava em Uberlândia, mas aí na recuperação judicial teve que se desfazer desse negócio, dessa loja, e aí a estratégia hoje é fortalecimento no estado de Goiás. Você não enxerga essa aptidão hoje do grupo Não. de querer fazer uma expansão para vários estados? Veja você, nem do grupo o varejo mudou. O varejo mudou. As regionais, eu posso falar em nome de outras regionais também, o que elas estão fazendo? Elas estão se fortalecendo onde elas são boas. Recentemente saiu uma rede de varejo na Bahia, estado de São Paulo de domingo, eu não me falho o nome agora, que ela é regional, fatura 500 milhões por ano. Ela só vai aonde ninguém vai. Então aquela cidadezinha, e ela vende materiais de construção, ela vende outros negócios. Aquelas cidadezinhas muito pequenininhas na Bahia, ela está lá. Então a grande multinacional não vai para lá. Então o varejo ele começa a mudar de uma forma aonde eles os regionais, aonde eles se fortalecem, aonde eles são bons, aonde eles têm logística. Porque você começa a abrir muito tentáculo, é mais capital de giro, é mais investimento e zonas onde você não conhece. É um território onde você não é a tua casa. Agora, quando você está no teu estado, é onde você nasceu, onde você vive, as regionais estão fazendo muito isso. Estão trabalhando na sua região. Então a Bahia trabalha na Bahia, no Amazonas, o cara não está mais, eu quero estar em Sergipe, eu quero estar em Fortaleza, eu quero estar em um monte de lugar. Não. Sim. Neste momento o varejo não trabalha nessa linha, a não ser a grande empresa. Drogazil, Droga Raia, Pague Menos, que já são SAs de capital aberto. Agora, regional é difícil. Que às vezes, inclusive, um conflito sócios executivos, né? Claro. Porque, inclusive, em alguns negócios, o diretor de expansão, por exemplo, ele é remunerado, né? Pelo número de lojas que vai sendo aberto. Não necessariamente essas lojas são rentáveis. Sim. Mas, se eu abro 1000 lojas, expando, é isso aí. No meu bolso tá lindo, maravilhoso. No do acionista... Aí é outra que conversa. Se lasque. O que pediram para eu fazer, eu fiz. Isso, exato. Você acha que tem aí espaço para aquisições em Goiás ou não? Neste momento a janela está fechada. Não. No Brasil inteiro não tem espaço. Não tem espaço de M&A e não tem espaço neste momento para abertura de capital. O mercado está fechado. 2023 já fechou o mercado. Então, talvez essa conversa vá para 2024. Mas pode ser que tenha uma ou outra? Pode, mas aí é oportunidade de negócio. Então, eu vou dar o meu exemplo. Eu sou conselheiro de outras empresas aqui também no estado de Goiás. E essa conversa veio na reunião de conselho há 2 semanas atrás. Qual foi a decisão? Esse ano está fechado, não quero olhar nada. 2024 pode ser que sim. Mas 2023, a chance de ter algum M&A, alguma abertura de capital, não. Sim. E é como você pontuou, as oportunidades surgem. Sim. Seja às vezes pelo falecimento de um fundador de um outro player concorrente. Perfeito, claro. Uma situação de divórcio, né? Pode. Às vezes são sócios, inclusive, tão brigados. E aí como é que um paga o outro e aí o negócio fica fragilizado. Pode sim. E aí não tem limites para uma situação. De comprar né? ativos, né? Uma RJ, por exemplo,
O cara está endividado e ele fala, cara, compro a minha dívida. Aí é oportunidade. Sim. Pode acontecer, pode. Mas numa situação de temperatura e pressão estável, pouco provável. Camorim, fantástico. Acho que assim, papo rendeu muito. Eu acho que para quem está nos assistindo aí até agora, inclusive, acho que agora é a hora do pagamento, né? Deixa aí seu like, seu comentário. Se você compartilha com os amigos, colegas de trabalho. Se você às vezes ficou com alguma dúvida de algo que a gente não pontuou, pode mandar que a gente responde. Exato. Mas assim, eu não posso deixar você sair do podcast sem fazer a pergunta especial. Opa, aquela que vale $1 milhão. Exato. O Camorim, como pessoa física, como é que é? É um cara mais agressivo, mais conservador? Tem família? Está pensando ainda no futuro? Como é que é isso? O que você gosta de fazer nos investimentos pessoais? Olha, essa pergunta ela tem várias respostas. Então, se você perguntasse para mim até os 30 anos, era uma resposta. Dos 30 aos 40 é outra, e eu tenho 55. Então é uma outra resposta. Você tá super bem, inclusive, viu, Camorim? Para quem tem 55. 55, sou de 68. É que eu tô igual vinho. Cada vez vai passando o ano, você vai ficando melhor, não é verdade? Então, assim, eu particularmente, eu gosto de fazer diversidade de investimentos. Então, o meu momento de vida qual que é? Eu já cheguei aonde eu queria chegar, em carreira, em sucesso. Aqui é um sucesso, estar aqui hoje é um sucesso, né? Sou filho de faxineira. Então, tudo que eu queria alcançar, eu alcancei na minha vida profissional. Nos meus investimentos, eu diversifico. Eu tenho parte em liquidez de mercado financeiro e eu acho que eu sou filho de italiano, mas eu acho que tem alguma veia de português. Eu sou patrimonialista. Gosta de imóveis? Eu gosto, eu adoro imóveis, né? Até hoje estava lá no programa que eu faço parte, né, na Jovem Pan, e a notícia lá é que o mercado imobiliário goiano está aumentando 1 metro quadrado. Eu achei péssima essa notícia, porque para quem vai investir vai custar mais caro. Não dá tempo de comprar ainda mais um pouco. Vai custar mais caro, então é horrível. Mas para quem já tem, é bom que valorizou o ativo, então tem as duas pontas, né? Então, parte eu vou no mercado financeiro para ter liquidez, ok? Amanhã você não sabe o que pode acontecer, e parte dele vai no mercado imobiliário. Eu adoro imobilizar capital. Eu gosto de ver de português, que é dono da padaria, do prédio, do estacionamento do lado. Português é patrimonialista, Sim. né? Então, recebendo a renda de aluguéis ao longo do tempo e fazendo o resto das coisas. Eu gosto muito desta linha de investimento e gosto também da liquidez, porque não adianta você só imobilizar capital. Eu gosto de ter parte disso como liquidez para você quer fazer alguma coisa, ter alguma emergência, alguma oportunidade de negócio. Você tem ali o teu dinheiro para que você possa trabalhar os teus investimentos. Então, diversifico em duas pontas. Parte imobiliária, parte mercado financeiro. E agora eu quero viver. Curtir a vida com a família. Eu quero. Eu adoro. Ter uma filha de 11 anos linda. Não, total. Eu gosto muito de trabalhar, mas eu quero viver. Eu quero viver porque eu já vou caminhar para os 60 e depois vou para 70 e aí tudo muda. Tudo muda na vida. Poxa, Camorim, fantástico aqui a nossa conversa. Com certeza, acho que a gente terá mais oportunidades para você compartilhar aqui um pouco mais de experiências, contar aí, inclusive, vivência de outros negócios, outras empresas. Claro, e você tem muita já história, teve. Tem muita história. Então tem muita prosa. Da próxima eu vou trazer uma garrafa de café aqui ou um chimarrão para a gente ficar aqui a tarde inteira. Boa. Mas queria que você colocasse aí a sua mensagem final para quem está nos assistindo até agora. O que você gostaria de dizer para a turma? Olha, primeiramente, muito obrigado de você privilegiar esse momento. Eu espero que todo o conhecimento que nós passamos, porque isso é conhecimento, toda essa experiência de muitos anos de trabalho tenha enriquecido o seu conteúdo. Então, se você é empresário, se você é estudante, professor, dona de casa, não importa. O objetivo é que você tenha aprendido um pouco mais, que você saia melhor do que você entrou nesse podcast aqui. E compartilhe essa informação, compartilhe esse case de sucesso do Grupo Soares, porque uma empresa de 60 anos, ter o patamar de gestão e governança que nós estamos tendo, é um case para se contar em faculdade. Então aproveite esse momento, esse podcast, e eu não posso deixar de agradecer ao telespectador
E a você pela oportunidade também de nos dar aqui, de contar a nossa história do Grupo Soares. O que nós estamos fazendo e o que nós queremos para o futuro. Então, não posso deixar de cumprimentá-lo e meu agradecimento. Muito obrigado por tudo. Que vem agora a fase de abertura de capital daqui a alguns anos na Bolsa para a gente poder colocar um pouquinho de dinheiro, avaliar o negócio. Disso, ou um M&A, alguma coisa que faça o grupo dobrar de tamanho. Show de bola, Camorim. Tá bom? Muitíssimo obrigado. Obrigado, viu? E para você que está nos assistindo, a gente se vê em breve nos próximos podcasts. Um grande abraço. Até a próxima. Oi.